consciência, porque eu acho que, assim, todos nós temos responsabilidade, né? Por tudo o que acontece, somos 100% responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E aí não podemos fugir de certos acontecimentos. Olha só, eu fiz uma live bem parecida lá no Instagram pela manhã, e aí, como eu não deixei gravada, que eu ainda não sei muito bem mexer em tecnologias, eu estou repetindo aqui a dose, fazendo uma nova live sobre o assunto aqui no YouTube, e eu queria muito que vocês deixassem aqui abaixo, né, o comentário de vocês, porque o que aconteceu esses dias? Eu estava numa loja e a vendedora estava chorando bastante, né? Porque o que a outra compradora, o que a outra cliente estava falando é que a mãe dela começou a bater bastante nela. Muito chato isso, né? E aí ela estava chorando demais, tal, e aí a moça tentando assim acalentar, né, consolar essa menina vendedora, né, me chamou para dar uma opinião. E eu, gente, para ser bem sincera com você, olha só como é, né? Como são as coisas. Porque eu tive esses problemas de maus tratos na infância, né? E minha avó paterna, ela tentou algumas vezes me levar para morar com ela, porque eu queria bastante, eu já estava pedindo para ela, para morar com ela, com os meus primos, que eu gostava bastante, porque o lar em que eu nasci, eu já falei algumas vezes, vocês que me acompanham também nas redes sociais e nas outras redes sociais, sabem que eu falo de um lar disfuncional que eu tive, né? E aí, assim, a minha mãe, eu acredito, ela não pensa corretamente, né? E por conta também das más amizades, eu sofri bastante, eu, meu irmão, meu pai, a própria mãe, né? Minha própria mãe sofreu bastante por conta disso. Minha mãe já, né, não pensava muito bem, é uma dona de casa, não tem formação nenhuma. Então, veja, já tem algumas limitações aí. E aí ela se envolve ainda com pessoas que, que querem tirar proveito de uma situação, fica ainda pior, né? Tudo isso. Então, eu sofri, sim, maus tratos, e esta menina estava sofrendo maus tratos também. Gente, eu, sinceramente, todas as vezes que alguém me pede uma opinião, eu procuro promover a paz. Por quê? Né? Porque gera violência, e a paz, quando a gente começa a conversar, muita coisa se resolve com uma boa conversa, com um bom senso, com discernimento. Então, é por isso que eu acho importante um diálogo à paz, ter uma vida saudável, né? Porque colocar a verdade também, porque assuntos de família também, porque família o que que é? É o esteio da gente, onde a gente se sente acolhida, onde a gente se sente amparada. E família é pai, mãe, filhos, filhas. Hoje existe uma nova configuração aí de família, mas de modo geral é isso. Família é pai, mãe, filhos. E aí, problemas familiares a gente resolve com familiares. Às vezes, parentes, né, que são tios, pais, avós, tios, pais não, tios, tias, avós, primos, primas, enfim, sobrinhos, sobrinhas, parentes. Às vezes os parentes podem ser envolvidos, mas, gente, a nossa responsabilidade na sociedade é muito grande. A gente tem que ser
o mais verdadeiro possível e o mais saudável possível, porque assim, existem direitos, mas existem também deveres. E existem limites, porque todas as vezes que um limite é extrapolado, o direito ele é ferido. Eu tenho percebido isso, entendeu? Porque assim, eu vou dar um exemplo assim para que se torne mais claro. Eu trabalho e eu trabalho por um salário, não é verdade? Todos nós trabalhamos por um salário para ganhar dinheiro. Então chega no final do mês, eu trabalhei para receber o meu salário. Eu não tenho que querer o do outro. Então, toda vez, assim, isso já sai do limite do razoável, do que é inteligente, do que é certo. Existe o certo, sim, existe o errado também. E a gente tem que ter discernimento, né? Tem que ter uma consciência saudável, pensar melhor, porque é assim, por mais que eu seja, eu sou a filha mais velha e eu sei que muitas vezes meu pai até onde ele pôde, ele deu muito de si para nós, para mim, para minha mãe, para meu irmão. Perfeito ele não era. E chegou uma época, inclusive, que eu o ajudei. Eu não tinha obrigação nenhuma de ficar com todas as despesas da casa, mas eu até para ajudá-lo, eu até me prontifiquei a ficar com a maior parte, uma vez que eu estava formada, e era uma maneira de eu retribuir, né, todo o favor que ele tinha, meu pai, claro, mas ele fez um favor também para mim, né, eu consegui estudar, eu me formei, enfim. E aí eu quis também, de certa forma, retribuir, né? Tudo isso que ele fez por mim. E aí, com isso, né? Eu ficando com a maior parte das despesas, meu irmão, que era mais velho, ele pôde estudar também. Mas o lar continuava disfuncional, né? Assim, ele era muito disfuncional e muitas amizades erradas da minha mãe, e mesmo a parentela da minha mãe começou a dar opinião onde não cabia. Então, gente, essa coisa assim de ser agredida, hoje já existem, né? Delegacias especializadas, né, em mulheres. Então, eu acho assim, eu não sei o todo daquela menina que estava chorando na loja e eu me identifiquei porque eu vivi uma situação assim, né? Então, já que existem, ninguém é obrigado a aceitar maus tratos, né? Então, já que existem delegacias, órgãos especializados, profissionais especializados, é bom tentar. Estes profissionais, por exemplo, psicólogos podem ajudar bastante, médicos, às vezes a pessoa entrou num vício, né? A clínica de recuperação ajuda bastante. Às vezes você tem uma família, você, por exemplo, quem casa, quer uma vida em comum, quer uma vida familiar. Agora, traição, né? Quem que gosta de ser traído? Ninguém, nem homem, nem mulher. Traição causa ruptura. E assim, às vezes acontece um erro, uma traição, ou se corrige, ou isso vai levar, às vezes o relacionamento nunca mais é restabelecido, é recuperado. Então tem que levar uma ruptura, você vai precisar de profissionais para isso também. Eu estou dando alguns exemplos, né? Porque como eu não conheço tudo da vida daquela menina, da loja, eu não posso falar nada. Mas assim, hoje existem, inclusive, delegacias, né, da mulher que são especializadas nesse assunto. Ninguém aqui, eu não sou, eu sou a favor do quê? Da paz, do entendimento, mas existem limites e existem outros recursos. A gente às vezes tem que ir caminhando para ter outras possibilidades também, né, de defesa, de preservação dos direitos. Uma vez que existem direitos, existem deveres também.
né? O que muita gente às vezes quer, diz da expansão da consciência, é porque todo mundo fala que todo rico é desonesto. Não é bem assim, é verdade. Nem todos os ricos são desonestos, ou a maior parte dos ricos não são desonestos, como a maior parte dos pobres também não são desonestos, mas existem ricos desonestos e existem pobres desonestos também. E a expansão da consciência, qual é o meu entendimento sobre expansão da consciência? É você enxergar melhor toda uma situação, entendeu? Para, da melhor maneira possível, ter uma solução, né? Dar uma solução ou ter uma solução, né? A respeito do assunto, né? Do referido assunto. E às vezes sozinho você não é capaz, não consegue. Você tem que recorrer sim a profissionais. Quando eu vi que estava muito disfuncional, eu percebia que o pensamento da minha mãe era completamente estranho, eu comecei a trabalhar logo cedo e o que ressoava comigo era o que psicólogas falavam. E aí eu logo correndo, eu entrei no banco cedo, eu era menor de idade, eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a conversar com essas profissionais, com essas psicólogas, e ressoava, me fazia bem, ressoava comigo aquilo que elas falavam, e eu fui procurar depois psicólogas também para me ajudar, para me acalentar, só que eu não sabia que existiam outras pessoas palpitando na vida dos meus, palpitando mesmo, dando assim conselhos errados, entendeu? Fazendo o meu pai se desesperar e entrar na bebida, apoiando os erros da minha mãe. Eu não estou dizendo aqui que meu pai é 100% correto, porque não é, ninguém é 100% correto, mas assim, existem, a gente fala aqui, eu acho que quando se quer um casamento, você tem que preservar esse casamento. E a mulher, eu acho que ela tem um papel ainda maior, porque ela tem ainda a educação no casamento, né? Porque ela tem a educação dos filhos, muitas vezes o marido, até hoje, né? Se o combinado foi esse, a mulher fica com os filhos e ele vai trabalhar para prover a casa, muito bem, melhor assim como escolheram, né? Mas tem que existir o respeito, é a base de tudo, o respeito deve existir entre pais, filhos, marido, mulher, bom, enfim, o respeito, ele deve existir mesmo, não adianta você querer fazer experiências, eu já ouvi isso, imagina, quero saber o que o desrespeito vai dar, se eu te xingar agora, precisa falar mais alguma coisa? Eu estarei te desrespeitando. Precisa falar mais alguma coisa? Você ainda quer ver o que o desrespeito vai dar? Respeito é obrigatório. Só quem não está pensando direito quer experiências com desrespeito. E aí tem mais um detalhe. Às vezes, a pessoa também que não tem essa expansão de consciência, né, que não tem bom senso, ela acha que por ela ser assim mais forte, tem mais força de músculo, ou ser maior, ela tem mais autoridade. Gente, não é bem assim. A gente precisa entender melhor tudo isso, ter bom senso, sim, em toda uma situação. Eu vou citar aqui, está me vendo uma passagem também, em que Maria Madalena foi pega em adultério. E como Jesus Cristo foi um revolucionário, que ele pregava a paz, o amor, né? Num tempo onde a truculência, a gente, na época de Jesus Cristo, né? Ou antes um pouco, ou por ali, existiam os bárbaros, os gladiadores, então não era uma época assim tão civilizada, né, como aqui temos hoje. Imagina, hoje nós já evoluímos, né, já temos escolas assim, pelo menos aqui no Brasil, para muita gente, para a maioria, temos escolas até acesso, né, temos fácil acesso à escola em muitos lugares no Brasil, ainda não, mas
a grande maioria já tem, quer dizer, o estudo expande também a consciência, né? Agora imagina naquela época, lá atrás, né? A dificuldade que se tinha. Então é claro que a vida era mais dura e os homens eram mais brutos, eram pedras brutas mesmo, né? Então, imagina naquela época, uma mulher ser pega, foi pega em adultério e já foram lá os, né, os amantes do querer botar um foguinho na fogueira, né? Olha só, ela foi pega em adultério, tipo assim, né? A roda dos escarnecedores. E agora, né? O que que vai ser feito dela? Aí, Jesus Cristo, como tinha muita sabedoria, ele foi muito claro, né? Que atire a primeira pedra quem não tiver erro algum. Todos se retiraram. Ficou a mulher que recebeu o seguinte ensinamento: vá e não peques mais. Agora, veja bem, ela estava no limite dela, ela poderia ter sido morta ali. Deus apareceu para ela no limite. E, né? A situação foi desfeita, uma situação de brutalidade, de violência foi desfeita, apesar do erro dela. Só que tinha condição dela não errar mais também. Então, quer dizer que um erro após o outro, quer dizer, se ela fosse pega mais uma vez, naquela semana, naquele dia, sei lá, muito provavelmente ela teria sido morta, porque ela extrapolou o limite, né? A gente sabe que traição é uma coisa complicada mesmo, machuca. Imagina naqueles dias, né, o que era uma mulher adulta, né? Se hoje ainda nós estamos lutando por direitos, né, que a mulher até muito pouco tempo, ela não tinha nem o direito de votar, né? Quer dizer, tanta coisa, a mulher não estudava, né? Então a gente está evoluindo também, né? Nós mulheres estamos evoluindo, nós como sociedade, então não cabe só às mulheres essa evolução, mas aos homens também, porque assim, agora a gente tem que definir bem os papéis, porque aí o que acaba acontecendo? Pode acontecer um abuso, porque aí é assim, um vai trabalhar e o outro fica em casa e acha que não tem mais que trabalhar nunca mais na vida fora. Não é bem assim. Então, existem assim os limites, os deveres, os direitos, as condições, isso tudo, num todo, é expansão de consciência. E aí é muito complicado a gente dar palpite na vida dos outros, né? Eu contei a minha experiência, né? E aí, e o que eu fiz? Eu tomei providências. Por quê? Porque às vezes você acaba é melhor que você tome uma atitude com gente competente, com profissionais competentes, do que você de repente ir lá e querer partir também para uma agressão. Então, assim, é importante que as pessoas também tenham os seus limites, sejam colocadas muitas vezes. Às vezes é preciso que você coloque as pessoas, deem limites às pessoas também, não é mesmo? Olha só, agora me fez lembrar essa coisa da minha mãe achar que ela manda em todo mundo e que, assim, a gente sempre respeitou a minha mãe, eu e meu irmão, porque a gente entendia que devemos respeitar mesmo, mas existe o lado dela também, ela precisa respeitar, né, os filhos, porque isso também é bíblico, né? Os pais respeitam os filhos respeitam os pais, para que não haja, para que não se extrapolem os limites do bom senso, por exemplo, né? E muitas vezes, como eu já havia dito, como eu já disse, quando você extrapola um limite, você acaba ferindo direito, sim. Liberdade, gente, é uma coisa, libertinagem é outra, precisa ter, sim, um pouco mais de. Na verdade, olha só, tudo é uma questão de sabedoria.
né? Eu ouvi também, me fez lembrar também que tem um vídeo aqui na internet em que o autor diz, da Maria Madalena também, né? Que ela foi inteligente o suficiente para não cometer o erro de novo. Mas se ela fosse sábia, ela não teria feito. E é verdade, né? Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Porque, sabe, gente, tem gente que acha que quer ter experiências assim, fora do normal, né? Tem gente assim que acha que, bom, enfim, que extrapola o limite do razoável. E tudo vai ter consequência, né? Tudo, todos os atos. Então, por isso que é importante a gente saber que a gente é 100% responsável, sim, pelo que fazemos. E por conta de toda essa situação instalada, chegou um momento que eu deixei a casa dos meus pais, eu casei e pronto. E meu irmão ficou sozinho com a bucha. Por quê? Porque eu não conseguia, assim, eu falava para os meus pais que eles tinham que trabalhar e eles simplesmente não queriam, se acomodaram, né? Isso não é expansão da consciência, isso é abuso, né? É aproveitar da bondade do outro, aproveitar do outro, não é bem assim, né? A gente tem que ter clareza, discernimento daquilo que faz, do que o outro faz, né? E assim, o abuso já sai totalmente dos padrões do aceitável. E é assim, e isso, né? Isso pode causar prejuízos. Não, eu não estou dizendo só prejuízo do ponto de vista do dinheiro, né? Eu estou falando de prejuízos emocionais, né? Perdas. Por exemplo, eu já falei aqui do bebê, enquanto eu estava perdendo, por conta dessa situação toda estranha. Aí meu pai já tinha morrido, meu irmão estava passando necessidade com 2 filhos pequenos e eu aqui perdendo o meu. E aí minha mãe não dava, simplesmente ela, porque ela é mãe, ela acha que é autoridade, ela não dá. Eu procurando meu irmão e meu irmão me procurando, a gente precisando um do outro. E minha mãe não dava resposta, e um monte de gente se metendo nesse assunto, entendeu? Ainda apoiando essa atitude errada da minha mãe. Gente, por favor, sabe? Ninguém está pedindo esse tipo de opinião, não. Ninguém, sabe? É assim, assim, família é família, parente é parente. Tem pessoas que se fazem de amigos e estão se aproveitando de uma situação, né? Hoje eu sei quem são essas pessoas e por que eu tive tantos problemas. Por causa dessas pessoas também, que se intrometeram demais, apoiando erros. Sabe aquela história de, olha, pode ficar pior, sim. Um abismo chama outro abismo. A gente tem que melhorar. A gente tem que expandir a consciência para melhorar as nossas atitudes e a atitude dos outros. Nós estamos aqui para sermos curados, sim, porque existem as pessoas para isso, mas para também as nossas atitudes vão ajudar que o outro se cure também. Isto é fato, é verdade também. Entendeu? Porque eu tô aqui para expandir, para me aprimorar como pessoa, só que eu só me aprimoro, eu só me aperfeiçoo, eu só sou melhor do que eu era antes se esta minha fraqueza for superada. Por exemplo, se eu disser não ao erro, se eu disser não ao engano, se eu disser não à mentira, se eu disser não à preguiça. É assim. Isto também é expansão da consciência. E assim, eu espero que vocês tenham, que eu tenha me expressado melhor, né? Que eu tenha, por gentileza, deixem aqui os comentários de vocês, né? Deixem aqui, digam o que vocês acharam, né? Desta live.
que é muito importante a gente também deem sugestões para as futuras lives e para que possamos, né, continuar crescendo juntos em favor de um mundo melhor, né? Em favor de uma melhor consciência. É isso aí, um beijão, até o próximo vídeo.